Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira. Estamos gravando esse programa por algum motivo técnico. O site não está no ar, porque deu algum problema na rede técnica e tal, mas a gente está gravando no próprio Facebook para passar para vocês assistirem. Mas hoje o programa a gente vai falar sobre alguns aspectos de assunto que esta semana foi notícia. Aqui em São Paulo, em Recife, né, e no Brasil inteiro, e acho que até no mundo. Hoje, o outro de hoje é 3, tá? Ogundá, somando hoje, dia 18/7/2012. Dá 3, aí tá Ogundá, então se fosse cedo já sabe. Tudo de 3, né? Cuidaria desse Odu, que é o Odu, que representa um Molu, que é 3, né? E somando pelo dia e a data do mês, 18/7/2012, que daria, no caso, né, 3. Mas, na realidade, a gente vamos falar de um assunto que essa semana até eu assisti, que foi domingo, da primeira-dama do Brasil, a esposa do Collor, né? Que falou que o Collor fazia parte de uma seita demoníaca e que seria o candomblé isso, e uma seita satânica. Eu acho que satânica é a cara dela, né? Satânica é a vida dela, que ela viveu e vive, né? E acho que ela está muito mal amada, que o Collor não quer saber dela para nada, né? Uma mulher que está com uma pensão de 18 mil, que é mais 40, por quê? Para quê? Né? É Jesus que quer isso? E ela está preocupada com a religião, dizendo que era religião do demônio. Não era. Só porque ele era o presidente da República, ele não poderia participar de uma religião como o candomblé. Se ficar 2 ou 3 dias recolhido, é a nossa religião, é o candomblé, né? É um buri, é uma grada ao orixá que a gente, né, reposa, que a gente fica caisurado, né, em prol do orixá, para a gente poder meditar, pensar, descansar a mente. E eu acho que foi isso que ele fez. Como ela, né, não estava atrás, nem era da religião e no fundo não era dele, era de alguma coisa mais profunda, e ela não teve êxito, hoje ela não tem o que fazer, tá saindo aí para todo mundo ver, dizendo que é evangélica e que ele era do demônio. Acho que ela e essa mulher que se dizia a patrona da seita, que era amiga, que hoje é crente, ela também é, que aceitaram lá o Jesus dela, eu acho que isso aí é uma gozação, isso aí é tirando uma cara com nós que somos espíritas, sabe? Não chega o que eles já fazem com a gente na rede de televisão, né? Chacota, né? Pai de encosto, é tanta coisa. Agora ainda vem essa senhora mal amada, né? Que deve estar jogada às traças, deve estar sentindo muita saudade do Collor, ele não quer saber dela, então ela, para se vingar, está falando de uma religião que ela não conhece. Se você conhecesse realmente o que era o candomblé, minha filha, você não se expressava dessa maneira que você se expressou. Eu acho que você foi uma aproveitadora, um oportunista, alguém que esteve ao lado dele, né, para sugar alguma coisa, não conseguiu sugar. Você está fazendo o que está fazendo, não é, Vitória? Sim, Pai Toninho. E o próximo assunto é sobre um atentado a nós candomblecistas, que foi causado em Olinda, né? Eu vi. Que os evangélicos invadiram um terreiro de candomblé. Na realidade, até parece que a gente está vivendo num país que, né, daquilo, sem dono, sem autoridade, sem ninguém para olhar a nossa religião, olhar por nós,
né? A gente somos eleitores, a gente pagamos impostos, né? A gente somos trabalhadores, mas a gente vive ao Deus dará, pouco mais a gente está naquela coisa, a guerra santa. Como antigamente se queimava as bruxas, daqui um pouco vão querer queimar nós, né? Que somos da religião do Candomblé. Como em Olinda houve um fato essa semana, que tinha um culto de Candomblé numa casa de Candomblé em Olinda, e na realidade a vizinhança, o povo se juntaram, os evangélicos, e foram para cima, para a porta de Candomblé, para impedir o culto, né? E um babalorixá desesperado na porta, pedindo para chamar a polícia, né? Tá aí no YouTube, todo mundo pode entrar para ver essa reportagem. Eu fiquei arrasado, tá? E isso, minha presidente, pelo amor de Deus, não deixe com que esses fanáticos, esses evangélicos, entrem numa guerra santa, porque não é isso que a gente quer. A gente quer tocar a nossa religião, a gente quer levar nossas casas de Candomblé, a gente quer cultuar aquilo que é a nossa religião e é a mais velha do mundo, tá? É a mais velha do mundo e que não está sendo respeitada. E como disse que no Brasil é livre-arbítrio, cada um tem o direito de cultuar e de ter sua religião, não é o que está acontecendo. Porque pela quantidade de gente que estava na casa desse Candomblé, na porta, faltou pouco para entrar lá dentro e invadir. Eu acho que nós temos leis. Acho que nesse Brasil ainda não está o Deus dará, né? Eu acho que as autoridades, os nossos políticos, têm que olhar pelos nossos terreiros de Candomblé, pelas nossas casas de Candomblé, porque estamos quase num ano de eleição e, na realidade, eles estão todos nas nossas portas para a gente votar, para a gente apoiar. Agora, quem nos apoia a gente? Na época da eleição, eles estão nas nossas portas. E depois vão para onde? Quando ganha, quando passa a eleição, abandona a gente. Então, na realidade, está na hora de a gente ser, vamos dizer, protegido, tá? E ter alguma autoridade que tome conta da nossa religião, das nossas vidas, dos nossos caminhos, porque a gente está, né, como aquilo que eu digo, que põe nas águas e despacha, dá descarga. A gente parece que não é um ser humano, né, que estamos aqui em cima de uma religião tão pequena que se tornou grande, que não faz tantos anos, uma religião de 200, 300 anos para cá. A nossa religião, que é de 9.700 anos, né, está sendo massacrada, perseguida, e daqui a uns dias a gente está sendo morto. E pelo amor de Deus, está na hora de vocês olhar pela gente. Então, eu quero que, né, os políticos tenham misericórdia do nosso Candomblé. Esse assunto de Olinda foi lamentável, foi uma coisa triste, sabe? É uma coisa que é para as autoridades pensar, analisar, não importa se é a Batista, se é a Assembleia, se é Universal, se é Reino de Deus, não importa que diabo seja, sabe? A gente está num país de livre-arbítrio, cada um tem a religião que quer. Tá? Os quentes grita, recebe o Espírito Santo, recebe o bate-fofô, grita, geme na volta das pessoas que moram em volta das igrejas. Ninguém vai lá apedrejar, ninguém vai lá fazer tumulto para despachar eles. E por que eles estão fazendo isso dentro da nossa religião? Olha lá, gente, toma cuidado. Qual é o próximo assunto, Vitória? Um internauta queria saber qual é o ponto de vista do senhor sobre a intolerância religiosa. O que o senhor acha dessa coisa de intolerância religiosa? Olha, minha filha, intolerância, tudo isso que eu falei agora, eu fico indignado só de ouvir a palavra, que a gente vive num país livre, né? Um país que tem crente, tem católico, tem muçulmano, tem espírita, tem muitas religiões. Eu acho que cada um deveria, vamos dizer, seguir a sua religião, né, sem essa perseguição terrível que está. Essa coisa da intolerância, isso é uma coisa que já houve guerra nos Estados Unidos sobre isso, e do jeito que está indo aqui no Brasil, não estamos distante de a gente conseguir isso, né? Essa guerra, essa briga para destruir, né, a nossa religião, mas ninguém vai nos destruir. Já fomos perseguidos, né?
eram os negros, porque era a religião de negro, de pobre, e foi dos escravos, foi muito... Agora estamos na época da liberdade, não mais da escravidão, mas estão querendo voltar à escravidão e massacrar a gente mais do que já estão massacrando. Eu peço, pelo amor de Deus, ao nosso presidente, aos nossos governantes, que dê um pouco de atenção, né, a esse tipo de coisa que está acontecendo em vários lugares do Brasil. Não só em Olinda, mas na Bahia, isso aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em tudo quanto é lugar. Né? Porque nós não somos, né, filhos do diabo, nós somos filhos de Deus como todo mundo. Eles que dizem, eles que se propõem a dizer que a gente é filho do diabo. Filho do diabo é eles que em nome do diabo eles estão vivendo. Qual é o próximo assunto? Vamos para as perguntas agora, Pai Toninho. Ok. A pergunta é do internauta Paulo Lopes Gonzaga. E ele pergunta se o orixá Xangô pode ter junto o orixá Omolu. Não, pelo fato, né, pela hierarquia do orixá, não. Dizem que Xangô roubou a coroa do Omolu, é uma coisa mais ou menos assim, e que tem uma quesilha de um por outro, geralmente não é de praxe, tá? Quem é de Xangô não carrega o Omolu, né? Apesar que isso aí tem uma polêmica muito séria, que tem uma qualidade do Omolu que é irmã de Xangô, que é Jagu e Bona, né? E que eu sou de Bonas e eu tenho esse Omolu assentado, mas isso é muito relativo. Mas eu quero falar de outro assunto que também eu vi essa semana no programa eu vi na Sônia Abrão, até me ligaram de Santa Ailton, mandando eu ligar a televisão para mim ver o programa. Que realmente uma mulher que disse que foi morta lá na estrada de Mariporã, e que apareceu um alguidar, uma pedra, que ali, né, e tinha uma personalidade falando que era coisa satânica. O candomblé não se faz nenhum sacrifício de ser humano. Eu acho que essa religião no Brasil nem existe que faça isso. Se existe, são religião da cabeça das pessoas que elas criaram, dos loucos, das pessoas que não sabem o que está fazendo. Porque dentro da nossa religião não é não, viu, meu senhor? Viu, Sônia Abrão? O candomblé é uma religião milenar, tá? Mas não existe essa coisa de sacrifício de ser humano, não. A não ser seja a religião que ele segue, ou alguém da família dele segue, ou ela, da sua família, que segue uma religião que mata ser humano. O candomblé não. Então isso são coisas que eu não vou aceitar. Isso são coisas que eu acho um absurdo. Uma pessoa ter um programa de televisão ou ter alguma coisa para ter audiência, fazer esse sensacionalismo, fazer essa amostragem barata, tá, para destruir a nossa religião ou jogar a nossa religião no chão. Tem muita coisa por aí que precisa ser mostrado, roubo, ladrão e outras coisas mais ruins no mundo, gente fazendo o que não presta, sabe? Para as autoridades começar a olhar e olhar a nossa religião não como uma coisa de marginal, mas uma religião como outra qualquer. Tá bom, Soninha? E na realidade, qual é o outro próximo assunto? A próxima pergunta é do Leandro Miranda Mostarda. E ele pergunta se o senhor poderia falar um pouco sobre o Odu dele, que é o 4. Ô, meu filho, o 4, Yorosum, né? Esse é o Odu de Iemanjá, né? Geralmente tem muita gente que quando é homem, esse Odu também pode responder por Xangô, né? Que é o 4, mas de praxe mesmo ele é Iemanjá, mas é um Odu um pouco, né, fechado, ele representa o 4. O 4 significa os 4 cantos,
Quer dizer, tem que realmente fazer o ebócio, fazer a obrigação dele, despachar o negativo dele para o positivo começar a brilhar. Mas é um Odu como outro qualquer, que todos os Odu têm a parte positiva e a parte negativa, tá bom, meu filho?